Olá, para mais uma aula de Geotecnia 1. Na aula de hoje a gente vai falar sobre determinação dos índices físicos. Então, na aula anterior a gente falou sobre as relações, dos índices físicos e tudo mais. Só que como que a gente faz para obter esses valores, Como que a gente faz para obter esses índices físicos? Os únicos índices que a gente consegue obter em laboratório é o peso específico natural, o teor de umidade e o peso específico dos grãos, Então, a gente obtém de maneira direta, então, através de ensaios, Não existe, por exemplo, um ensaio para eu determinar o índice de vazios do solo. Por isso que é tão importante a gente conhecer as relações entre os índices físicos. Por quê? Porque a partir desses três, ou seja, peso específico natural, teor de umidade e peso específico dos grãos, a gente consegue determinar os demais, índices de um solo. Então, por isso que é bastante importante a gente conhecer as relações. E aí, como todo ensaio, ele é normatizado, peso específico natural, teor de umidade e o peso específico dos grãos pelas NBRs, pela ABNT. Bom, e aí os equipamentos, para determinar o teor de umidade. O teor de umidade nada mais é do que eu pegar, uma cápsula de alumínio, vou ter uma cápsula, uma bandeja metálica e uma balança, certo? Então, o que eu vou fazer para a determinação do teor de umidade? Eu vou precisar também de uma estufa, E aí, para essa estufa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma porção de solo e vou colocar dentro de uma cápsula, Então, esse solo, ele vai ter as partículas sólidas, as partículas de água e o ar. Então, qual que é a intenção desse ensaio? É eu retirar toda a água, toda a água não, parte da água que tem nesse solo, para determinar qual que é o teor de umidade. Então, vou pegar essa cápsula, vou colocar a porção de solo, vou pesar, Pesei aqui, então 35 gramas, somente a cápsula. Então, tara da cápsula, 35 gramas. Depois, eu vou tirar a cápsula, vou colocar uma porção de solo. Tem uma quantidade correta? Não tem uma quantidade correta, eu vou colocar uma porção que seja representativa, Depois disso, eu vou pesar novamente, Aí aqui deu 125 gramas. Vou anotar esse peso bruto úmido, ou seja, aqui eu tenho sólidos e água. Aí depois eu vou colocar essa cápsula aberta, dentro da estufa. Então ela está com solo, eu vou colocar ela dentro da estufa durante um período de pelo menos 24 horas, Então, vou deixar lá na estufa por pelo menos 24 horas ou até a constância de peso. O que seria essa constância de peso? Seria eu retirar essa amostra depois de 24 horas, Pesar ela depois de fria, Então, eu peso essa amostra. E aí, se eu vier colocar de novo dentro da estufa e retirar ela depois de 24 horas, o peso se mantém o mesmo. Então, vamos supor, eu tirei da estufa e deu 100 gramas. Beleza. Então, eu vou colocar de novo na estufa, vou deixar mais 24 horas. E se eu tirar da estufa e tiver, por exemplo, 98 gramas, quer dizer que eu não tive uma constância de peso. Ou seja, eu ainda estou perdendo água, O ideal seria, se eu deixasse um tempo maior na estufa, esse peso seria o mesmo, Então, a massa, ela seria a mesma e isso significa que toda a água que poderia evaporar ali daquela amostra foi evaporada, certo? Então, eu deixo na estufa. A temperatura da estufa é no mínimo 100 graus, então sempre a gente costuma deixar um valor de 105 graus, 110 graus, para que essa temperatura seja garantida, digamos, ela vá se manter pelo menos uma temperatura de 100 graus para que essa água evapore. Beleza. Passadas essas 24 horas, o que eu vou fazer? Vou pegar minha cápsula, e vou pesar ela novamente. Então, vou lá na minha balança e peso novamente a minha cápsula. Pesei a minha cápsula, deu ali 103 gramas, certo? Então, peso bruto seco, 103 gramas. Maravilha. Meu teor de umidade nada mais é do que a massa da água sobre a massa dos sólidos. Então, para eu calcular o teor de umidade, eu vou pegar massa da água, vai ser o peso bruto seco
menos o peso bruto úmido, né? E a massa dos sólidos vai ser peso bruto seco menos a tara da cápsula. Isso vai me dar um teor de umidade de 32,4%, certo? Então, o teor de umidade é bem tranquilo para determinação. Aí, ó, o tempo de permanência na estufa varia com o tipo de solo, né? Aquilo que a gente estava falando, sendo cerca de 6 horas para solos arenosos e às vezes até 24 horas para solos argilosos. O comum, mais usual, é deixar pelo menos 24 horas, né? Para você garantir que aquela água evaporou. Bom, agora vamos passar para o outro ensaio, né? Para outra determinação, que é o peso específico natural, né? Representado pela letra gama. Equipamentos que eu vou precisar: de um paquímetro, parafina, né? E uma balança. Além disso, eu vou precisar de uma balança hidrostática. Para quem não sabe, né, balança hidrostática nada mais é do que uma balança que consegue pesar um objeto embaixo da água. Então tem esse cesto aqui, eu vou colocar o meu objeto aqui e aí eu vou afundar, né, vou colocar ela debaixo da água e aí eu vou determinar esse peso. Bom, daí para a determinação do meu peso específico natural, eu tenho que lembrar o que era, né, o meu peso específico natural. Nada mais é do que o peso do meu solo dividido pelo volume. Quando eu tenho um corpo de prova que são conhecidos, por exemplo, o diâmetro e a altura, o volume fica fácil para eu determinar. Então, eu vou lá, coloco esse corpo de prova na balança, determino sua massa, né? Então, a massa vezes a gravidade, eu vou ter o peso. E aí, né, o diâmetro, né? Eu calculo a área da base, vezes a altura, e eu tenho, então, o meu peso específico natural. Isso quando eu tenho um corpo de prova que ele é regular, digamos assim, né? Ele é um cilindro perfeito. Então, preciso só do paquímetro, né, para determinar essas medidas. Aí eu coloco ele, que ficou fora, mas coloco ele em cima da balança e ele me dá a massa desse corpo de prova. E aí eu tenho como determinar o meu peso específico, né? Então, aqui minha massa específica, né, no caso, 1,791 gramas por centímetro cúbico. Ou meu peso específico, 17,57 kN por metro cúbico. Então, é bem tranquilo quando eu tenho essas especificações aqui do meu corpo de prova, né, digamos assim, numa forma geométrica que a gente conhece, que nesse caso, geralmente, né, é cilíndrico. Beleza. E aí, e quando eu não tenho isso, né, quando eu tenho um corpo de prova que ele foi extraído lá, ele é um bloco, né? Ele não tem um formato definido. Como que eu faço para determinar o peso específico natural? Nesses casos, a gente né, faz esse bloco, né? Essa amostra é talhada e aí é pesada, né? Então, eu vou lá e determino a massa dessa amostra. Também ficou fora aqui, mas determino a massa dessa amostra. Peso do CP natural, 573,6 gramas. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu vou amarrar essa amostra e vou imergir ela numa parafina derretida, né? Então, eu vou pegar a parafina aquecida e vou parafinar esse corpo de prova. Peguei meu corpo de prova, né, amarrado num barbante, e aí eu vou parafinar esse corpo de prova, certo? Quando eu parafinei esse corpo de prova, o que eu vou fazer? Eu vou pesar ele novamente, né? Então, vou lá e vou determinar, colocar ele na balança, e aí o peso do corpo de prova parafinado é 605,2 gramas. Maravilha. Mas para que eu vou parafinar? Porque eu vou pesar ele, né? Eu quero saber a massa hidrostática desse material. Por que eu parafinei? Por que eu não coloquei a amostra de solo aqui direto? Porque no momento que eu imergi esse cesto dentro da água, meu corpo de prova ia, né, se desmanchar. Então, a parafina ela serve para proteger esse corpo de prova, né, para proteger que nenhum grãozinho vá sair. Então, eu pego esse corpo de prova parafinado, coloco aqui dentro, né, do cesto, e aí eu peso esse corpo de prova. Esse corpo de prova imerso deu 270,6 gramas. Ok. Próximo passo é o cálculo, né, propriamente dito, do peso específico natural. Então, vamos lá.
eu tenho minha massa específica da parafina, que é aproximadamente 90 gramas por centímetro cúbico. Ok. A minha massa da parafina, então, vai ser o quê? 605,2, né? Menos 594,3. Então, um menos o outro, né? Eu vou ter a massa da parafina. Nesse caso, 10,9 gramas. O meu volume da parafina, se eu já conheço a massa específica dela, eu consigo calcular. Então, nesse caso, deu 12,11 centímetros cúbicos. Ok, esse aqui é o meu volume da parafina. Depois, eu consigo calcular, a partir disso, qual que é o volume do meu solo. Então, o volume do meu solo vai ser o quê? 605,2 menos 270, que foi o que eu pesei imerso, né? 270,6 menos 12,11. Então, isso vai me dar 322,5 centímetros cúbicos. Maravilha. Então, se eu pegar o meu CP natural, né? Que deu 594 gramas,3, dividido pelo seu volume, eu tenho que o meu peso específico natural desse solo, minha massa específica natural desse solo é 1,843, ou meu peso específico seria 18,43 kN por metro cúbico. Então, é uma determinação um pouco mais chata de fazer, mas ela nos dá, né, também esse peso específico natural quando o meu material ele não tem um formato definido, digamos assim. Beleza. Bom, e o nosso terceiro e último, né, índices físicos que a gente consegue determinar em laboratório é o peso específico dos sólidos. Então, ele depende de equipamentos e materiais um pouco mais complexos, né, do que a gente viu para a determinação do teor de umidade e do peso específico natural. A gente vai precisar do quê? De um piquinômetro, de um termômetro, né, de uma balança e de alguma fonte de calor, né, alguma coisa que aqueça esse frasco, né? Bom, e aí, o que eu vou fazer? Além disso, né, eu vou precisar de água destilada e vou precisar de uma bomba de vácuo. Já vocês vão ver para que a gente vai utilizar. Ok, para eu determinar o peso específico dos sólidos, primeiro eu tenho que calibrar o meu piquinômetro, certo? Ou meu balão volumétrico. Beleza, como que eu faço isso? Eu determino a temperatura, né, e o peso desse conjunto, então eu coloco água destilada, né, até o gargalo, até a marca do gargalo do meu balão volumétrico. E aí eu meço a temperatura e o peso desse conjunto, né, que seria a água mais o piquinômetro. E eu vou anotar como peso P1. Beleza, então fui lá, determinei a temperatura e determinei também o peso. E aí eu vou fazer um gráfico, né, do peso em função da temperatura, certo? Então eu vou lá e vou determinando, vou aquecendo, né, esse meu material e vou traçando uma curva. Opa, deixa eu voltar ali. Vou traçando uma curva. Essa curva é chamada curva de calibração do piquinômetro, certo? Então eu tenho uma variação dessa densidade da água, né? Lembrando sempre que eu vou manter sempre a água no gargalo, né? Então sempre aqui. Então eu vou ter uma variação dessa, né, as moléculas de água com o aquecimento elas vão se agitando, né? Então eu tenho essa variação de acordo com a temperatura. Beleza. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa operação para temperaturas entre 10 e 40 graus Celsius. Então, entre 10 e 40 graus Celsius, eu vou aquecer minha água e vou verificar, vou fazer essa curva de calibração. Eu vou construir essa curva, né, que nem eu mostrei, e ela vai ser utilizada para o cálculo, né, do peso específico dos sólidos. Então, eu tenho a curva de calibração do piquinômetro, cada piquinômetro, né, vai ter uma curva de calibração. E aí, eu vou pegar uma porção de solo, que aqui a gente chamou de PS, e eu vou colocar dentro desse piquinômetro, né, e eu vou completar com água destilada até o gargalo, né, até aquela marca de referência. Depois disso, eu vou aplicar vácuo nessa mistura. Nessa mistura não, nesse frasco, né?
Por que é importante eu aplicar o vácuo? Porque qualquer partícula aqui de ar que esteja oclusa, né, que ela não consiga sair, a partir do momento que eu aplico um vácuo, ou seja, o vácuo vai puxar, né, teoricamente, vai puxar essas bolhas de ar para a superfície. Então eu consigo arrancar elas, né, arrancar o máximo de bolhas de ar que eu tenho ali dentro do meu material, né, da água com o solo. Então, qual que é a intenção dessa bomba de vácuo? É eu retirar todo o ar que está presente na minha amostra. Então, eu aplicando o vácuo, vou retirar essa amostra de ar, certo? Então, eu quero deixar aqui como um volume desse solo, somente a água que está aqui, né? E a porção de solo que está aqui embaixo. Então, eu quero tirar toda a parte de ar que tem, justamente para eu deixar só esses dois elementos. Feito isso, eu vou repetir o procedimento, né? Então, eu vou pesar o conjunto, água e solo, então, e piquenômetro, né? Vou lá e determino. Aí eu vou e determino a temperatura. E aí, mediante a minha curva de calibração, então eu pego a minha curva de calibração, né? Pego aqui a temperatura. E através da minha curva de calibração do piquenômetro, eu intercepto aqui na temperatura que eu estou trabalhando e determino o que eu chamo peso P1, certo? Então, beleza. Então, eu tenho peso P1 com a temperatura que eu estou trabalhando o meu ensaio, ou seja, solo mais água. Ok. Feito isso, eu vou fazer as determinações. Então, eu tenho que o P1 é igual ao peso da água mais o piquenômetro. O P2 é o peso da água, né, que eu tenho lá, mais o peso dos sólidos, mais o peso do piquenômetro. Então, a diferença entre os pesos P1 e P2 permitirá a determinação do volume de água que foi deslocado. Então, se eu souber o volume de água que foi deslocado, eu sei qual é o volume daqueles sólidos, daquelas partículas sólidas, certo? É a mesma coisa, eu tenho um copo na boca dele, né? Então, aqui tem um copo e ele tá cheio, até a boca. Se eu pegar qualquer elemento, por exemplo, pego essa caneta e vou colocar dentro do copo, ele vai transbordar. A quantidade de água que transbordar vai ser o quê? O volume que a caneta ocupou. Então, é mais ou menos esse o princípio para a determinação do meu volume dos sólidos que estão ali, certo? E aí eu faço essas relações, né? Para determinar o volume dos sólidos. Então, eu pego o volume da água, né? Então, o volume da água vai ser igual ao volume de sólidos, ou seja, o volume da água deslocada vai ser igual ao volume que os sólidos ocupou debaixo lá do meu piquenômetro. Beleza. Geralmente, eu faço 3 determinações, né? Para variar a temperatura e sempre ajustando o nível da água naquela marcação original. Então, eu faço essas 3 determinações e consigo obter, né, o peso específico dos sólidos. Aqui tem uma determinação, um gráfico, né, de massa específica da água. Então, ela vai variando, né, com relação à temperatura. Só para vocês terem ideia de como que fica mais ou menos um gráfico. E é isso, beleza? Obrigado e até a próxima.